Estamos aqui para apresentar mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos falar sobre a região Norte Fluminense, que contempla 9 municípios. São eles Campo dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra. Além do cenário regional, nós vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Conosco é a economista Nayara Freire, que vai falar um pouco da economia fluminense, brasileira e internacional. Nayara, com você. Obrigada. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros 6 meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto internos quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 ele foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada em vermelho mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICEI Brasil e o ICEI RJ, que se aproximou principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICEI RJ, né? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima aí de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade ela é muito concentrada, principalmente em setores ligados à exportação. Vamos destacar aí o setor automotivo, o setor de metalurgia e com isso também a gente também tem um dinamismo aí da extrativa, da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação ela é muito mais disseminada, então a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense, é um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com
atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado dos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo, o estado ainda continua demitindo mais do que contratando. E é importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses, que por se tratar de uma cadeia produtiva acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália, e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem alta, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia, então essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com o ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, em percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual é o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB.
Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar, né, essa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né, com um orçamento muito engessado, com um grande percentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, né, uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013 ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita, e mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem um esforço de mudar as estruturas do orçamento, né, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e é o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, como a região foi afetada nos últimos meses e quais são as perspectivas? Então vamos trazer o cenário econômico agora da região norte fluminense. Inicialmente, a gente traz um slide aqui que explica um pouco a estrutura econômica do norte fluminense. A gente traz os dados de PIB, né? Do lado esquerdo a gente tem os dados de grandes setores, ou seja, como a economia é distribuída nos setores de economia, e do lado direito entre os municípios da região, aqueles 9 municípios. Um fator muito importante na região norte, que a região é o segundo maior polo industrial do estado do Rio de Janeiro, só perde para a capital. A indústria tem uma participação elevada na economia, a gente está falando de quase 50% do PIB, 46%. E, por exemplo, quando a gente compara isso ao estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente está falando de 20% apenas. Ou seja, na estrutura econômica da economia da região norte, o PIB representa a metade, enquanto no Rio de Janeiro apenas 20%, um quinto. E aí, os principais setores, né, tem uma influência muito grande da cadeia toda de óleo e gás, então na parte da indústria, a indústria extrativa, sem dúvida nenhuma, é importante na região, além de outras atividades da indústria de transformação que vem a reboque da cadeia de óleo e gás. Por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, a parte de manutenção e reparação, produtos de metal. Quando a gente olha para a distribuição entre os municípios da região, a gente tem uma concentração muito grande em 2 cidades. A cidade de Campos, que é responsável por 50% do PIB da região, e a cidade de Macaé, que é responsável por 30%. Então, olhando para essas 2 economias, elas representam quase 80% do PIB da região. É bem significativo. Outra economia de destaque da região é de São João da Barra, que tem o Porto do Açu, né, que nos últimos anos recebeu um volume significativo de investimentos, e a tendência é que ele receba também nos próximos anos. Então, dessa forma, é uma região que tem muito a crescer, e com a retomada do setor de óleo e gás, as perspectivas são positivas nesse sentido, mas também foi uma região muito impactada pela crise. Nesse próximo slide, e a partir de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre a conjuntura econômica ao longo desse semestre. A Nayara, no início, fez uma apresentação sobre os fatores macro, né, a economia brasileira, a economia do estado do Rio e o cenário internacional. Agora eu vou focar especificamente nos dados da economia do norte fluminense. Inicialmente, a gente vai olhar os dados de produção. A gente trouxe esses dados aqui da sondagem industrial, uma pesquisa da Firjan, na qual a gente ouve mais de 400 empresários ao longo de todo o estado do Rio de Janeiro. E essa pesquisa, além de dados sobre a produção, ela traz perspectivas sobre investimentos, condições financeiras, entraves para esses empresários. E a gente consegue fazer a abertura regional, então a gente consegue olhar cada região do estado do Rio de Janeiro e ver como ela está se comportando ao longo do ano.
A sondagem, um detalhe interessante, que a leitura dela funciona da seguinte forma. Os valores abaixo de 50 pontos, eles indicam queda, e os valores acima de 50 pontos indicam crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados de nível de atividade, que é esse gráfico da esquerda, o que a gente observa? A região ela teve uma queda no volume de produção no mês de junho, e isso se repetiu no início do ano, ou seja, o cenário está muito parecido com o cenário do início do ano. O nível de estoques teve um leve aumento nesse mês de junho, ou seja, a produção caiu e os estoques aumentaram. Então, a gente observa um cenário de baixa atividade econômica ainda na região. Por conta disso, quando você observa as condições financeiras das empresas, que é esse gráfico da direita, claramente a condição financeira ela segue muito ruim. As empresas elas encontram muita dificuldade financeira, o que era esperado, porque na medida que as empresas não vendem, elas não conseguem caixa. E aí isso se torna um ciclo, né? Você não consegue caixa, você piora a sua situação financeira, você fica com dificuldade de acesso ao crédito porque você não tem garantias. Então, quando a gente olha ali para aqueles dados de condições financeiras, tanto o acesso ao crédito como a margem de lucro, eles estão muito abaixo dos 50 pontos, né? Eles estão no nível de 20 e poucos pontos. E na região, a situação é um pouco pior do que a do estado do Rio. Quando a gente olha para o estado do Rio, a situação financeira também é bem ruim, mas ela ainda é um pouquinho melhor do que a situação na região especificamente. E aqui vale a pena destacar a questão das pequenas e médias empresas, que elas possuem uma dificuldade ainda maior. Porque as empresas grandes, elas conseguem conviver algum tempo sem lucro, porque elas têm ativos para vender, elas têm um caixa maior, elas têm capital de giro, enquanto as pequenas e médias empresas, elas sofrem muito com esse tipo de situação, um período de crise prolongado como a gente enfrentou nos últimos tempos. E dessa forma, e a maioria das empresas do estado do Rio de Janeiro são pequenas e médias, a gente está falando aí de mais de 90% das empresas, ou seja, é fundamental para que a situação financeira das empresas se recupere, ter uma retomada da atividade econômica ao longo do ano e para o ano que vem. Outro questionamento que a gente faz na sondagem industrial é em relação às principais entraves para o empresário. Quais são os principais entraves para o empresário? Por que a avaliação dele está tão ruim e esse tipo de coisa? E aí na região norte fluminense, claramente a gente observa 3 pontos como principais. No primeiro tópico, a gente tem a elevada carga tributária e a falta de capital de giro. E a elevada carga tributária, vale a pena citar a questão de que a indústria, entre os setores, já é o setor que paga mais impostos. A Firjan lançou uma nota técnica ano passado, que a gente faz essa conta de quanto cada setor paga de imposto e a indústria ela paga quase 50% do que ela produz em impostos. Ou seja, é bem significativo. E a falta de capital de giro, ela está muito alinhada com essa questão que eu expliquei no slide anterior. As empresas elas não vendem, a situação econômica está difícil e aí o caixa delas fica muito prejudicado. E nesse sentido, quem não tem fôlego financeiro sofre com a falta de capital de giro. E ao mesmo tempo, quando ela olha para o mercado de crédito, o empresário encontra dificuldade também em conseguir crédito. Então, como era de se esperar, de fato, o capital de giro foi apontado como um entrave para o empresário. E a demanda interna insuficiente, que reflete esse momento de fraca atividade econômica que a gente tem vivido em 2018 e ao longo dos últimos anos. Agora eu trago um dado aqui de ambiente de negócios, né? A gente analisa alguns dados de segurança pública. Recentemente a gente lançou, esse mês até, uma nota técnica falando sobre isso, sobre o panorama da segurança, do roubo de cargas especificamente no estado do Rio de Janeiro. E ele traz dados muito interessantes. No caso da região norte especificamente, os dados de roubo de carga eles são melhores do que os dados do restante do estado. Entretanto, isso não é um fator que alivia o empresário, porque é claro que quando o empresário produz na região norte, as cargas elas não ficam exclusivamente na região norte. Ela circula ao longo de todo o estado, né? E, por exemplo, muitas vezes os empresários do norte fluminense, eles passam pela região de leste fluminense, Niterói, São Gonçalo. São Gonçalo, por exemplo, teve uma explosão desse tipo de delito. E eles sentem essa questão do elevado roubo de carga. Além do impacto específico no custo do empresário, por essa questão do roubo de carga, porque tem a questão do seguro, enfim, perder as cargas,
ter o impacto também no desenvolvimento local. As regiões que elas têm um elevado índice de violência, elas tendem a se desenvolver menos, porque as empresas não querem ir para lá, as pessoas não querem ir para lá, as pessoas não querem trabalhar lá. Então, nesse sentido, o impacto da segurança pública, ele se dá não só para a população, como as empresas que estão instaladas ali. Um outro dado interessante em relação à região é o número de ocorrências de letalidade violenta, que são os homicídios, latrocínio, esse tipo de crime. Apesar da região ter um nível muito abaixo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, não, olhando para as outras regiões, não é a região mais violenta, o que alarma nos dados são a questão do aumento de quase 60% em relação ao segundo trimestre de 2018 frente ao segundo trimestre de 2017. Ou seja, uma escalada desse tipo de crime. Então, sem dúvida nenhuma, é um fato que a gente precisa olhar. E Campos dos Goytacazes, né, que é a maior economia da região, como eu falei lá no primeiro slide, é responsável por mais da metade dessas ocorrências. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão que o poder público tem que estar atento aí ao longo desse ano e para os próximos anos também. Agora a gente traz aqui a questão das expectativas, ou seja, também é um tópico da sondagem industrial. A gente está olhando para os próximos 6 meses. Então, qual o cenário para o empresário nos próximos 6 meses? A região ela está entre as mais pessimistas do estado. Ou seja, os empresários da região norte eles estão mais pessimistas do que, por exemplo, os empresários do estado do Rio e os empresários do Brasil. Eles esperam queda na demanda por produtos, que é o gráfico da esquerda, né, o gráfico da região norte. Compra de matéria-prima nesse sentido também, eles também esperam redução. A única coisa que eles estão um pouco mais confiantes é em relação ao setor externo. Ou seja, como a Nayara falou lá no início da apresentação, a conjuntura econômica da economia brasileira ela ainda é desafiadora para o empresário e a economia internacional também ela não está na melhor fase que ela poderia estar, mas enfim, um pouco melhor ainda que a economia brasileira. Um detalhe interessante é em relação aos investimentos. Os empresários da região, assim como do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, eles não estão confiantes em relação aos investimentos. E aí eu acho que são 2 fatores que são necessários para que as empresas voltem a fazer um volume de investimento significativo. A própria questão da recuperação do caixa das empresas, né, que dá um fôlego financeiro, obviamente. A questão do crédito, você ter mais acesso ao crédito, esse crédito ser mais barato. E, além disso, acho que o fator principal é a retomada da atividade econômica. O empresário ele só vai se sentir confiante em fazer aportes significativos e investir no aumento da capacidade produtiva da sua empresa quando ele sentir que, de fato, a economia retomou. E, ao longo de 2018, a gente vê uma melhora, mas ainda pouco significativa para que o empresário retome, de fato, os investimentos de maneira significativa. Então, nesse sentido, o empresário da região está pessimista. Agora, tem um lado positivo na região. Como eu falei lá no início, a indústria de óleo e gás ela tem uma importância bem significativa na região. Não só pela própria indústria extrativa, mas também o efeito dela nos outros setores, no setor de serviços, na indústria de transformação, na parte de máquinas e equipamentos. A região concentra o maior polo do estado do Rio de Janeiro de máquinas e equipamentos, na parte de produtos de metal. Então, um dado interessante é a questão dos royalties de petróleo, né, que são recursos distribuídos a partir dos municípios produtores. E aí, quando você olha para a região norte fluminense, ela foi o segundo principal destino dos royalties no estado do Rio de Janeiro, só perde para a região leste. A região recebeu em 2017 33% do que o estado do Rio recebeu em royalties. E a gente vê um aumento desse dado no último ano. Então, em 2017, a gente teve um aumento de 20% no recebimento de royalties da região. E isso daí exemplifica a retomada do setor de óleo e gás. Então, se por um lado os dados de produção e as expectativas dos empresários da região não estão tão otimistas, quando a gente olha para o setor de óleo e gás, as perspectivas são positivas. Tem aí alguma retomada. E isso daí, sem dúvida nenhuma, traz alguma perspectiva positiva para a região. E o que a gente vê isso se refletindo já é no mercado de trabalho da região.
O mercado de trabalho da região, a região norte foi a que mais gerou emprego no estado do Rio de Janeiro. A gente teve um saldo aí de mais de 5 mil vagas criadas nos primeiros 6 meses de 2018. E então, sem dúvida nenhuma, esse é um dado para se comemorar. Ainda mais se você olhar para os dados do estado do Rio de Janeiro, que nesse período ele fechou, né, de janeiro a junho, ele fechou 7 mil postos de trabalho, ou seja, a região está na contramão. E aí, os setores que puxaram essa retomada são justamente esses setores associados ao setor de óleo e gás, que é o setor de manutenção e reparação, que criou 951 vagas nesse período, máquinas e materiais elétricos, e além do setor de alimentos. O setor de agropecuária também teve uma criação significativa de vagas, criou 3 mil vagas na região, e aí muito associado a uma questão sazonal, que é a questão de safra de açúcar, que a gente tem esse tipo de produção no norte fluminense. Então, para a atividade econômica da região retomar, além do setor de óleo e gás, os outros setores também precisam retomar na região. E o que a gente espera é que para os próximos anos isso aconteça e aí, efetivamente, todos os setores da economia se recuperem e a gente veja dados mais positivos no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, quando você olha para o comércio, que é um setor que depende da renda local e tal, você tem ainda um saldo de demissões, né, nesses primeiros 6 meses. Foram menos 800 vagas, então para efetivamente a economia se recuperar como um todo, a gente precisa da retomada mais efetiva da atividade econômica. E a gente trouxe aqui uma análise também nos primeiros 6 meses dos municípios, né? Como é que foi o comportamento do mercado de trabalho nos municípios que compõem a região? E aí os dados impressionantes que, na verdade, Campos, Macaé, São Francisco de Itabapoana foram os municípios que mais geraram vagas no estado do Rio de Janeiro em 2018. Campos gerou mais de 2 mil vagas, Macaé mais de 1.000 vagas, São Francisco de Itabapoana quase 1.000 vagas. E aí associados àqueles setores. Quando a gente olha para Campos, por exemplo, a questão do açúcar, a agropecuária, ela gerou 2.000 vagas. Alimentos, que também está associado a isso, e coque e coleta de resíduos. Macaé tem muita influência do setor de óleo e gás, o setor de manutenção e reparação, máquinas, aparelhos, materiais elétricos e os serviços de arquitetura e engenharia, que também acabam prestando serviço para o setor de óleo e gás. São Francisco de Itabapoana foi fundamentalmente o setor de agropecuária. Então, nesse sentido, o que a gente observa é que a maioria dos municípios da região tiveram um saldo positivo no mercado de trabalho. O que a gente espera é que para os próximos meses isso se mantenha. Além do resultado positivo no mercado de trabalho, um outro componente importante para a região é que existem alguns investimentos pontuais que trazem perspectivas positivas. A gente tem aí 9,3 bilhões em investimentos anunciados para a região. São eles no Porto do Açu, um hub de gás natural, uma usina no Vale Sul, em Macaé, de 1,2 bilhão, e além de outros investimentos em Macaé, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Então, nesse sentido, apesar do momento atual da região ser um pouco difícil, os outros setores, né, além daqueles associados ao petróleo e gás, eles sentem ainda a dificuldade econômica do estado do Rio de Janeiro como um todo e do Brasil. Há algumas notícias positivas para a região e a tendência é que, com a recuperação mais efetiva do setor de óleo e gás, a região tenda a evoluir e ter impactos positivos. Bom, em relação à região norte é isso. Qualquer dúvida em relação à economia brasileira ou regional, estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada.